Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nessa aula a gente vai fazer uma fatoração, só que dessa vez é por agrupamento, tudo bem? Então a gente tem um caso aqui, né, ax mais ay menos bx menos by. Então a gente vai fatorar isso aqui por agrupamento, tudo bem? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é dividir essa expressão algébrica aqui em dois grupos. Então esse primeiro aqui eu vou chamar de grupo 1 e este segundo aqui eu vou chamar de grupo 2, tudo bem? Então, como que vai ficar? Veja, aqui no grupo 2 eu tenho menos bx menos by. Então, eu vou ter que arrumar uma forma de escrever isso aqui diferente. Por quê? Porque perceba que bem aqui, no meio, eu tenho um sinal de menos, tudo bem? Tem um sinal de menos aqui. Então, como que eu vou escrever esse grupo 2 aqui? Eu vou escrever ele desta forma aqui. Olha só. Esse grupo 2. Então, vou escrever ele como menos vou escrever ele como mais bx. E aqui dentro, em vez de mim colocar o menos, eu vou colocar o mais, tudo bem? Vou colocar o mais. Por quê? Eu vou explicar para você. Então, mais by. Repara que se a gente fizer a confrontação dos sinais ali, como que vai ficar? Se eu fizer aqui, a gente já falou que é mais aqui, né? Então, se a gente for confrontar os sinais aqui, mais com menos é menos. Opa, exatamente o que está aqui. E aqui, se a gente confrontar aqui fora, se a gente for fazer menos com mais, também é menos, que é exatamente o que está aqui. Então, para a gente fatorar isso aqui corretamente, nós vamos ter que fazer essa manipulação aqui de sinais, tudo bem? Para dar tudo certinho no final. Então, olha só. Então, o que vai acontecer? O nosso grupo 2, em se tratando depois da manipulação dos sinais, ele vai se tornar esse aqui. Então, esse aqui que vai ser de fato o nosso grupo 2, tudo bem? Depois da manipulação dos sinais que a gente fez aqui. Então a gente vai ter o seguinte, olha só. A gente vai ter ax mais ay, vamos fatorar primeiro esse grupo aqui. Então a gente vai calcular o MDC entre os termos, tudo bem? Repare que no começo de cada termo não tem nada escrito em termos numéricos, mas a gente sabe que quem está ali é o número 1, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar o número 1 aqui. Então a gente sabe que aqui tem o número 1, aqui tem o número 1. Assim também como na frente desse B aqui, desse BX tem o 1, e aqui tem o 1 também. Então o MDC entre 1 e 1 a gente já sabe, né? É o próprio 1, tudo bem? Então vamos colocar aqui já o número 1, que é o nosso fator comum numérico aqui nesse caso. Agora, olhando para as partes literais aqui, quais são as que se repetem e que têm o menor expoente? Veja só. Se eu for olhar aqui, o expoente aqui desse A é 1 e desse A também é 1, né? Então, esses dois fatores aqui, eles se repetem, né? E os dois têm expoente 1. Então, eu vou escrever aqui o A1 também. Então, aqui eu já sei que o A1 elevado a 1, né? Ele vai fazer parte do fator em evidência. Já no caso do x, ele não aparece lá e o y também não aparece aqui. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ignorar eles. Tudo bem? Ok. Então, eu já sei, que o meu fator comum vai ser o 1A. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o fator em evidência. Então, esse camarada aqui vai ser o fator em evidência. Então, ele que eu vou colocar aqui, 1A. Que vai multiplicar quem? Vou abrir aqui o parênteses, né? E vou fechar aqui. E este sinal de mais, ele vai vir para cá,
tudo bem? Então coloquei aqui o fator comum em evidência, que é o 1A. Então ele vai multiplicar então o que vai estar dentro do parênteses, ou seja, eu vou fazer o cálculo aqui dos termos, da divisão dos termos pelo fator em evidência, e os resultados vão ser inseridos aqui dentro, tudo bem? Então aqui vai ficar assim, ó, 1AX dividido por 1A. Tudo bem? Então o resultado disso aqui vai vir aqui para dentro. Então, ó, a gente sabe, né? 1 dividido por 1 é 1. Né? Aqui não tem segredo, né? E aqui no caso do A, a gente sabe que o expoente desse A aqui vale 1 e o desse A também vale 1. Então aqui eu vou conservar aqui o A e vou subtrair os expoentes, né? 1 menos 1. Esse x aqui, ó, não tem nenhum x aqui embaixo, né? Então é como se o x estivesse sendo dividido por 1. X dividido por 1, x. Qualquer número dividido por 1 é o próprio número. Por exemplo, 5 dividido por 1, 5. 4 dividido por 1, 4. 10 dividido por 1, 10. Então, x dividido por 1, x. Então, só conserva o x aqui. Então, aqui vai ficar 1, que multiplica o A. 1 menos 1, 0. E agora eu vou ter que desenvolver essa parte aqui, né? Então, vai ficar assim, ó. Vou fazer a conta para cá, tá? Ó. Vou fazer a continha para cá. Então, aqui vai ficar assim, ó. 1, que multiplica o A elevado a 0, que é 1, né? A elevado a 0 é 1. Qualquer coisa elevado a 0 é 1. Então, vai ficar 1 vezes 1, vezes x. 1 vezes 1, 1. Vezes x. E 1 vezes x é o próprio x. Tudo bem? Então, este resultado aqui, eu vou transportar ele aqui para dentro. Ó. Vou jogar ele aqui, ó. Então, aqui vai ficar o x. Muito bem. Então, agora vamos transportar esse termo aqui, ó, do grupo 1, que lembre-se que eu estou fatorando aqui quem? O grupo 1, tudo bem? Então, eu vou transportar agora esse termo 1AY para cá. Então, vai ficar 1AY dividido por quem? Pelo fator em evidência, que é o 1A. Então, aqui vai ficar 1A. Então, aqui agora eu vou desenvolver, né? 1 dividido por 1, 1. O expoente aqui desse A é 1 e desse A também é 1. Então, repara que ele aparece em cima e embaixo. Então, eu vou conservar aqui o A e vou subtrair os expoentes. Tudo bem? Isso aqui vai multiplicar quem? O y, né? Porque y dividido por 1, né? Porque embaixo não tem o y aparecendo. Então, ele vai ter que ser dividido por 1. Y dividido por 1, y. Então, aqui vai ficar assim, ó, 1, que multiplica o A, 1 menos 1, 0, vezes o y. E fazendo a continha por esse lado aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, 1, que multiplica o A elevado a 0, qualquer coisa elevado a 0 é 1, então A elevado a 0 é 1, vezes quem? O y, né? Vezes o y. Então, 1 vezes 1 é 1, vezes y. E 1 vezes y é o próprio y. Então, o que eu vou fazer agora? A mesma coisa que eu tinha feito aqui, né? O resultado aqui deu x, eu transportei o x para aqui para dentro. E agora a mesma coisa vai acontecer com esse y aqui. Então, eu vou transportar ele aqui para dentro. Então, note que eu acabei de fatorar o grupo 1. Então, o grupo 1 fatorado, né, vai ficar assim, ó. 1A que multiplica x mais y. Tudo bem? Bom, agora a gente vai fazer esse mesmo procedimento algébrico aqui agora com o grupo 2. Tudo bem? Grupo 2, né? Falta o grupo 2 agora. Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular o MDC entre as partes numéricas e literais, né? Então, aqui a gente já sabe, né, que o MDC entre 1 e 1 é o próprio 1, né? Então, olha só, já vou colocar o 1 aqui.
E agora o MDC entre as partes literais, são aquelas que se repetem e que têm menor expoente, não é isso? Então, olha só. Então, aqui o expoente desse B que aparece nos dois lados aqui, ó, nos dois termos, aliás, é 1, né? Um aqui e um aqui. Então, vou escolher o B, né? Os dois expoentes são a mesma coisa. Agora, no caso do X, ele não aparece aqui, o Y também não aparece ali. Então, vou ignorar eles. Então, aqui, como fator em evidência, vai ficar só 1B. 1B. Então, aqui no caso, este aqui vai ser o meu fator em evidência. Tudo bem? Eu vou colocar abreviado aqui, ó. Fator em evidência. Então, eu vou colocar em evidência agora. Então, vai ficar assim, ó. 1B que vai multiplicar quem? Esse parênteses, né? Que eu vou montar aqui. E esse sinal de mais, ele vai vir para cá, ó. Tudo bem? Então, aquele sinal de mais, ele vai para lá. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou transportar esses termos aqui, ó. Vou colocá-los, cada um deles aqui, e vou dividir pelo fator em evidência. Então, vai ficar assim, ó. Vou pegar o BX e vou dividir pelo 1BX e vou dividir pelo 1B. Então, aqui a gente vai ter o seguinte. 1 dividido por 1 é 1. Aqui no caso do B, o expoente dele, né? A gente sabe aqui que é 1, né? 1 e 1. 1 aqui em cima e 1 aqui embaixo. Então a gente vai conservar o B. Vai subtrair os expoentes e vai multiplicar pelo x, né? Porque x dividido por 1 é x. Então aqui vai ficar 1B. 1 menos 1 é 0. Vezes x. Então, continuando a conta, né? Aqui, ó. Vamos continuar a conta aqui, ó. Nessa setinha aqui, tá, ó. Então, aqui vai ser 1, que vai multiplicar o b elevado a 0, que é 1, né? Que vai multiplicar o x. 1 vezes 1 é 1. Então, 1 vezes x é o próprio x. Então, repara aqui de novo, né? Esse resultado aqui, eu vou colocar ele aonde? Aqui, ó. Aqui dentro. Então, é ali dentro que eu vou colocar o x. Tudo bem? E agora eu vou continuar a fatoração, trazendo esse termo para cá, ó. Tudo bem? Então, aqui vai ficar um BY. 1BY. E eu vou dividi-lo pelo fator que está aqui em evidência. Tudo bem? Então, vou dividir ele pelo fatorzinho que está ali em evidência. Então, ali vai ficar assim, ó. 1 dividido por 1 é 1. Agora, aqui nesse caso, né? B dividido por B. Ou seja, o expoente aqui de cima do B ele vale 1 e o de baixo também vale 1. Vamos fazer o seguinte, vamos já fazer direto, né? Porque a gente já sabe como que faz. Eu já sei, então, que o B elevado a 1 dividido pelo B elevado a 1 vai ser o seguinte. Eu vou conservar o B, vou subtrair aqui os expoentes, e daí vai ficar 0 expoente. Então vai ficar B elevado a 0, né? B elevado a 0 é 1. Então já sei que é 1. Então aqui vai ser 1 que multiplica 1 vezes y. E 1 vezes 1 é 1. E 1 vezes y é y, né? Então aqui no final eu vou ter como resultado y. Então eu vou pegar esse resultado aqui, o y, e o que eu vou fazer? Eu vou transportar ele para cá, ó. Então o y ele vai ali para dentro. E a gente conseguiu então fatorar o grupo 2. Então ficou 1b que multiplica x mais y. Tudo bem? Então agora o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar então este resultado aqui, que é do grupo 1, e vamos pegar este resultado aqui, que é do grupo 2,
E vamos colocá-lo aqui para a gente terminar a fatoração. Então aqui vai ficar assim, ó. Olha só. A gente vai ter então um A. Vamos ter aqui um A que multiplica x mais y. Só que aí agora a gente vai ter que considerar o sinal aqui, né? Ó, menos, ou seja, esse menos aqui, né? Então vou colocar ele até em amarelinho aqui. Menos um B que multiplica x mais y. Então, ó, um B que multiplica x mais y. Vou colocar ele aqui, ó. Um B que multiplica x mais y. Tudo bem? Então aqui agora a gente vai desenvolver essa fatoração aqui, ó. Que é a que falta, né? Então só para a gente não se confundir, vamos colocar aqui uma divisória, tudo bem? Ok, então vamos lá, ó. Vamos começar. Então se a gente for analisar então essa nova expressão aqui, ó. Quais são os fatores comuns aqui, né? Você olhando para esse termo e para esse aqui, quais são os que se repetem, os fatores que se repetem ali? Bom, dá para ver de cara que são esses aqui, né? Olha só. Eu consigo ver que esse daqui aparece aqui também. Então eu vou dizer que eles são fatores comuns, né? O x mais y, tudo bem? Então é ele que eu vou colocar em evidência aqui agora. Então eu vou colocar aqui, ó, x mais y em evidência. E aí eu vou abrir aqui o parênteses, vou fechar ele aqui. Aqui eu vou transportar este sinal de menos para cá, tudo bem? Que vai ficar aqui. E aí eu vou começar a dividir esses termos aqui, cada um deles, ó, pelo fator que está em evidência aqui. Então aqui vai ficar 1A que multiplica x mais y dividido por x mais y. Eu percebo aqui o seguinte, ó, que o expoente desse x mais y aqui, qual que é, né? É 1. Concorda comigo? Ó? Ele vale 1. E esse que aparece aqui embaixo também vale 1. Então olha só o que vai acontecer. Olha que interessante. Eu vou ter aqui então 1A que multiplica o x mais y, que eu vou conservar. E como se trata de uma divisão aqui, eu vou pegar esses dois expoentes, 1 e 1, e vou subtraí-los. Então, vai ficar 1, vai ficar aqui 1 menos 1. Então, vai ficar aqui 1A, que multiplica x mais y, e 1 menos 1 é 0. Tudo bem? Então, aqui vai ficar 1A. X mais y elevado a 0, qualquer coisa elevado a 0 é 1. Então aqui vai ficar 1 vezes A, que é A, e A vezes 1, que é o próprio A. Então este resultado aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegá-lo e colocá-lo aqui, tudo bem? Então aqui vai ficar o A. E agora, tem que fatorar esse termo aqui, né? Eu tenho que fatorar esse termo aqui. Então vamos lá, vamos fatorar ele. Então aqui nós vamos ter o seguinte, vamos escrever aqui o 1B que multiplica o x mais y. Tudo isso aqui dividido pelo fator aqui que está em evidência. Então, x mais y. Então aqui, ó, a gente já sabe, né, que o expoente desse x mais y vale 1 e desse x mais y também vale 1. Então aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter o 1b, que não tem nenhum 1b aqui embaixo, né? Então vai ser ele dividido por 1, que vai ser o próprio 1b, que vai multiplicar o x mais y. E aqui no caso, né, como se trata de uma divisão, vou ter que subtrair os expoentes. Então vai ficar 1 menos 1. Então vai ficar 1b, que multiplica x mais y,
O menos 1, 0. Então aqui vai ficar 1b, que multiplica x mais y elevado a 0, que é 1. E aqui, né, 1 vezes b, b. E b vezes 1 é o próprio b. Então vou pegar esse resultado aqui e vou colocá-lo aqui dentro. Ó. Então o b ele vai vir para cá. Então no final aqui da fatoração eu vou ter x mais y que multiplica a menos b. Então a resposta do nosso probleminha de fatoração é essa, né? Vou ter como resposta x mais y que multiplica a menos b. E está aqui a nossa forma fatorada, tudo bem? Daquela expressão inicial da nossa aula aqui. Ok, pessoal? Então eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau.